Gênesis 28, a partir do 10, nós vamos ler até o 17. Quando vocês acharam, diga amém. Diz assim: Partiu, pois, Jacó de Berseba e foi-se a Harã, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto. E tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por sua cabeceira, e deitou naquele lugar. E sonhou, e eis, era posta na terra uma escada, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. 13. E eis que o Senhor estava em cima dela e disse: Eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, te darei a ti e a tua semente. 14. E a tua semente será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, e ao oriente, e ao norte, e ao sul, e em ti e em tua semente serão benditas todas as famílias da terra. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores, e te farei tornar a esta terra, porque te não deixarei, até que haja feito o que tenho dito. Acordado, pois, Jacó do seu sono, disse: Na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. Vou repetir. Na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. 17. E temeu e disse: Quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar, senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Amém. Fecha os teus olhos. Pai, no nome de Jesus, estamos diante de Ti, Senhor, aqui, Senhor, na Tua célula, Pai. O lugar, ó Pai, onde a Tua presença, ela se torna real. Hoje, Senhor, em cada célula nós podemos, ó Deus, ver, ó Pai, a manifestação do Teu poder, sentir, Senhor, o Teu toque. Ó Deus, que cada vida possa ser transformada pelo poder da Tua palavra, Senhor. Usa a minha vida para falar com os Teus filhos, ó Pai. Porque o Senhor ama, Senhor, quando os Teus filhos, ó Deus, se reúnem para Te buscar. E onde estão 2 ou 3 reunidos em Teu nome, o Senhor se faz presente neste lugar, ó Pai. Espírito Santo, eu invoco, Senhor, a Tua presença neste lugar, que ela possa se fazer manifesta em cada coração, Pai. Em nome de Jesus, dê-nos sensibilidade para reconhecer a Tua visitação, o Teu mover e aquilo que o Senhor quer fazer nesta noite. Toda interferência, regência das trevas, caia por terra, em nome de Jesus. Que os corações estejam voltados para Ti, somente a Ti, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém. Queridos, o tema da ministração de hoje é reconhecendo, chama-se reconhecendo o lugar em que Deus está. Jacó, ele teve um reconhecimento, dizendo: poxa, verdadeiramente Deus, ele está aqui. E antes de chegar nessa história, nesse episódio na vida de Jacó, eu quero lembrar algo que aconteceu na vida dele. Jacó, ele era neto de Abraão. Quem conhece a história de Abraão? Quem não conhece, levanta a mão para eu saber. Não conhece a história de Abraão. Abraão era um senhor de idade, que não podia ter filhos, e foi ter filhos aos 99 anos de idade, porque Deus deu uma promessa nele. Aí Deus falou para ele assim: ó, Abraão, me oferece o teu filho, o teu único filho, como sacrifício a mim. Então, Abraão, ele é o pai de Israel, que é a nação de Israel. E Israel tem esse nome por causa de Jacó, que é esse que nós estamos estudando. Mas Abraão teve um filho chamado Isaque. Então a Bíblia, ela nos relata, todo o Velho Testamento, o Deus a qual nós servimos como o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Quem é esse Deus? O Deus criador dos céus e da terra. O Deus que se manifestou em carne, Jesus Cristo, é o mesmo Deus. E hoje se manifesta como o Espírito Santo, é o mesmo Deus. Então o Deus de Abraão. Então Abraão, ele era um senhor em qual Deus deu uma promessa para ele. Ele não tinha filho e Deus falou: ei, de ti eu farei uma grande nação, e a tua nação vai entrar pela porta dos teus inimigos. Então Deus, ele abençoou Abraão, falou assim: ó, na tua nação serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus, ele chama Abraão e faz um concerto com Abraão e uma aliança com Abraão. Ele fala assim: a tua nação, ela vai se multiplicar, ela vai ser poderosa, ela vai ser abençoada, mas cabe a ti, Abraão, estabelecer um concerto
Em ti eu faço a minha aliança e você tem que prolongar ela todas as tuas gerações. O teu povo será o meu povo, será a minha propriedade exclusiva. Então Deus chama Abraão para fazer um modelo de nação, um povo escolhido. Para quê? Para abençoar todas as famílias da terra. De Abraão surge Israel, o povo escolhido, da onde nasceu Jesus Cristo, o nosso Salvador. Então, em Abraão, você vê promessas através da fé, você vê coisas impressionantes. Todo o livro do Velho Testamento sendo escrito através de Abraão, buscando toda essa descendência de Abraão. Ela não escapa dessa descendência. O Velho Testamento inteiro está relatando os semitas, os filhos de Abraão. Então nós vamos ver. Então ele teve um filho chamado Isaac. Diga Isaac. Isaac, ele teve a sua experiência com Deus. Abraão já havia morrido. Deus ele se apresentou a Isaac e falou: ei Isaac, eu sou o Deus de Abraão. E prometeu as bênçãos de Abraão ao filho dele chamado Isaac. Porém Isaac, quando ele estava perto da velhice, na verdade Isaac teve dois filhos. Qual foram? Jacó e Esaú. Então ele teve dois filhos gêmeos, chamados Jacó e Esaú. Quem é o mais velho? Era Esaú. Esaú era o mais velho. Jacó nasceu grudado pelo calcanhar. Falei na célula retrasada. Eu quero que você atente em algo. Isaac, a esposa dele estava grávida. E os filhos brigavam dentro da barriga dele. E aí ela falou assim: por que está brigando na minha barriga, está me machucando e tal? E Deus fala assim: tem duas nações no teu ventre. E o maior vai servir ao menor. Como que pode uma coisa dessa? Antes dos filhos nascerem, Deus fala assim: ei, o maior servirá ao menor. Deus ele já sabia o que ia acontecer. Deus ele já conhecia a história de Jacó. E depois eu quero ler um versículo que você vai ficar de queixo caído a respeito de Deus escolher a Jacó. Mas por quê? Porque lá em Abraão ele falou assim: a tua descendência será poderosa, na tua descendência vai guardar a minha aliança e meu concerto. E aí veio Isaac e guardou o concerto. Isaac teve dois filhos e alguém teria que guardar o concerto, porque Deus ele já sabia do futuro, ele já tinha feito uma promessa e ele sabia como que ia fazer. Porém, Jacó, ele não teve uma experiência com Deus. Eu quero que você leia o capítulo 28, no versículo 3 comigo. Isso aqui é Isaac na velhice, abençoando Jacó. Jacó, o nome Jacó significa, olhem para mim que agora eu estou explicando, eu falei para ler, vocês ficaram olhando. Jacó, ele teve o nome, o significado do nome dele significa usurpador, trapaceiro. Imagina você crescendo, tendo um caráter assim, de usurpador, de trapaceiro, de jeitinho brasileiro, que sempre quer passar alguém para trás, de safado, de pilantra, que não cumpre a palavra, de desonesto. Imagina Jacó crescendo assim, uma criança, cheia de trauma, com caráter deformado. E aí Jacó, quando ele cresce, mostra que Esaú teve duas esposas aos 40 anos. Aí eu, com toda a minha inteligência, falei: ei, Jacó tinha 40 anos também. Se Esaú tinha 40, eles eram gêmeos. E aí eu se liguei mais ou menos na idade de Jacó. Mas Jacó, aos 40 anos de idade, no mínimo, não tinha tido uma experiência com Deus. Deus, ele não tinha feito uma aliança com Deus, ele não tinha conhecido Deus, embora seja neto de Abraão e de Isaac. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, não havia se manifestado a Jacó. Vocês estão conseguindo chegar onde eu quero chegar? Então Jacó, ele engana o próprio irmão, por duas vezes. Ele prepara um prato e o irmão chega cansado, ele fala assim: ei, me vende o seu direito de primogenitura. Ele querendo tirar proveito numa situação. É claro que Esaú foi profano, tratou com desrespeito as coisas sagradas, mas você vê o caráter de Jacó, querendo passar por cima das pessoas e chegar em lugares altos, atropelando pessoas. E nós vemos isso hoje na política, em tudo. As pessoas querendo chegar lá, mas passando por cima das outras, muitas vezes por cima dos próprios familiares. É isso que Jacó fez. E Jacó, quando o pai estava ficando velho, antes de morrer, ele ia abençoar o primogênito, ele daria a bênção ao primogênito. Porém, Deus já tinha dito: o maior, Esaú, vai servir o menor, Jacó. Só que Jacó quis fazer do jeito dele, a mãe dele quis fazer do jeito dele, e enganar o irmão, e enganar o pai. Novamente, você vê o caráter deformado. Diga, caráter deformado.
Então ele não tinha uma experiência com Deus. Porém, Isaac abençoou Jacó. E nós, no versículo 3, vamos ler agora a bênção de Isaac para Jacó. 3. E Deus Todo-Poderoso te abençoe, e te faça frutificar, e te multiplique para que sejas uma multidão de povos, e te dê a bênção de Abraão a ti e a sua semente contigo, para que em herança possuas a terra de suas peregrinações que Deus deu a Abraão. Queridos, a bênção que Deus deu a Abraão, ela está lá em Gênesis, no capítulo 17, no versículo 4 ao 8. Se você quiser ler depois, eu não vou ler agora para a gente se ater em Jacó. Mas lá você vê toda a bênção de Abraão. Mas olha que interessante, a bênção que Deus deu a Abraão é para ele e é para a sua descendência. Jacó, ele tem direito às bênçãos de Abraão. Bênçãos tremendas, imensas, bênçãos maravilhosas. Que Jacó, por ser filho de Abraão, descendente de Abraão, teve direito a desfrutar. Mais para frente você vai entender um pouco mais. Agora olhe para Jacó, um usurpador, tinha enganado o irmão, tinha sido abençoado pelo pai, porque o pai tinha sido enganado. O irmão fica irado com ele e quer matar ele. E a mãe fica sabendo e falou: filho, foge, teu irmão quer te matar. Veja o lar destruído, veja como se passava a vida de Jacó, e aí ele foge sem nada. Ele não tinha família, ele não tinha filhos. Ele abandonou, ele deixou o pai, a mãe e o irmão, porque o irmão queria matar. E o pai falou assim: filho, vai procurar uma esposa lá do teu tio, de Labão. Mas vai para aquela terra, porque o teu irmão quer te matar. E ele vai, mas ele saiu sem nada, mas apenas com uma promessa. Ele saiu sem dinheiro, ele saiu sem família, sem esposa, sem pai, sem mãe, mas ele saiu com uma promessa. Ele falou: ei, o Deus Todo-Poderoso seja o teu Deus e te abençoe e te faça multiplicar. E ele saiu com aquilo, mas ele não tinha tido uma experiência com Deus. Mas ele falou: ei, existe o Deus de Abraão, existe o Deus de Isaac, meu pai. Ele já já tinha ouvido falar a respeito de Deus. E aí ele sai, e como ele não tinha nada, ele caminhando ao meio da viagem, fica cansado, e está lá naquela cidade chamada Berseba, e foi-se a Harã, partiu de Berseba e foi-se a Harã, são cidades lá em Israel, lá longe, lá que eu não sei direito. E aí ele chegou a um lugar, porque já havia escurecido, o sol já havia posto, não teria como ele continuar. Ele falou: então eu vou dormir aqui, nessa cidade que eu estou aqui. E aí no meio daquela cidade, ele pega uma pedra e fez por travesseiro. Olha como estava a situação dele, não tinha nem travesseiro nem uma coberta para dormir. Então ele não tinha nada, diga nada, a não ser uma promessa. E aí ele deita naquela pedra como travesseiro. E naquela noite ele teve um sonho, no qual ele viu uma escada que via da terra e subia até o céu. E ele viu anjos subindo e descendo do meio do céu. E o Senhor estava lá na frente dela, falou assim: ei, eu sou Yahvé, que é o nome de Deus em hebraico. Eu sou Yahvé, Javé, Jeová, que é traduzido no português. Ei, eu sou Yahvé, o Todo-Poderoso, o Deus de Abraão. Essa terra que você está deitado, eu vou dar ela a ti e a tua descendência, e eu vou te abençoar, e você com você, e você vai não sei o que, e começa a abençoar a vida de Jacó. Imagina você num sonho, contemplando os céus abertos, anjos subindo e descendo na terra, no mesmo lugar que você está. E de repente você olha para o fim da escada e vê o próprio Deus, o Todo-Poderoso, fazendo promessas para você. Que coisas maravilhosas, que experiência que ele teve. Olha aqui o que Deus diz para ele: eu sou o Senhor, o Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaac. Porém, não era o Deus dele, era o Deus de Abraão, era o Deus de Isaac. E aí ele diz mais: esta terra que está deitado, darei a ti e a tua semente, e a tua semente será como o pó da terra. Foi a mesma promessa que ele deu a Abraão. Olhe para as estrelas, a sua descendência será como as estrelas. Olhe para o pó da terra, olhe para a areia do mar, a sua descendência será grande. Imagina você, não tem nem família, e Deus fala: ei, a tua descendência será grande. Então você vê toda a obra que Deus fez na vida de Jacó, porque ele não tinha nada, ele era um usurpador, e vinha todo destruído, a sua alma deformada, um caráter deformado, e Deus ele muda completamente a vida desse homem.
Deus quer fazer isso com você nessa noite, amém? Deus, Ele quer mudar a sua história. Ele quer que as bênçãos de Abraão cheguem até você. Ele quer fazer de ti uma poderosa nação. De ti vai sair pessoas importantes. De você vai sair, serão benditas todas as famílias da terra. Deus quer usar você para que você estabeleça uma família que seja bendita em meio às nações da terra. Diga amém. Olha que interessante. Hoje, tudo que a mídia quer fazer é destruir a família. Como? Casando homem com homem, mulher com mulher. Como que é uma família tendo esse padrão de modelo? E aí querem o quê? Fazer leis para tirar o quê? O RG, escrito pai do RG e a mãe. Eles querem tirar a data do dia dos pais, a data do dia das mães. Por quê? Uma criança homossexual adotada, filho de homossexuais, quem que é o pai, quem que é a mãe? Vai confundir a mente da criança. Então tudo que a sociedade e a mídia quer fazer é deturpar os padrões de família. Haja visto que as novelas têm falado muito sobre adultério, é normal, pega todo mundo. Por quê? Porque isso gera dor dentro do lar. Gera frustração, gera separação. Não deu certo, casa de novo. Não deu certo, separa. O importante é ser feliz. Para quê? Para destruir o modelo de sociedade. Para que as crianças cresçam sem um referencial de pai, sem um referencial de líder. Ele precisa tanto da mãe quanto do pai. E tudo que o diabo quer é destruir o padrão de família. Mas Deus, Ele chama em Isaac, em Israel e em mim e você um modelo de família para toda a sociedade. Amém? Então que você possa se comportar. Hoje eu sou um jovem, mas eu vou me casar um dia. Eu vou ter um ministério, eu vou ter uma família. Eu vou educar os meus filhos no caminho do Senhor. Embora todas as leis, toda a sociedade possa pregar contra, a minha base de modelo é a Bíblia. E vai continuar sendo a Bíblia e não vai deixar de ser a Bíblia. Hoje inventaram a lei da palmada, não pode bater no filho. Mas a Bíblia diz, ei, educa o teu filho no caminho que deve andar. Dê varada nele. Corrige ele, porque Deus, Ele corrige a quem ama. Corrige teu filho. Aí vem lei e fala, não pode bater. Para quê? Para destruir a educação dos pais. Hoje, eles estão querendo fazer que os professores transexuais deem aula na escola, nas escolas públicas vestidos. Eles querem ensinar religiões como Umbanda, Candomblé dentro das escolas públicas. Para quê? Para a criança desde pequeno aprender nisso. Hoje você vê vídeos de crianças de 3 anos sendo ensinadas pelos pais a fazerem sexo. Para que uma criança quer fazer sexo com 3 anos? E aí eles querem fazer leis para quê? Para ensinar em cartilha, em livro de criança de 2 anos que beijar na boca de homem é normal. E aí se o professor vê um menino beijando na boca de outro menino, não pode separar. Porque é uma tendência aqui. É uma genética. É normal isso. A pessoa nasce homossexual. Não existe isso. Deus, Ele criou macho e fêmea. Mas tudo que querem é deturpar o padrão de família. Mas, voltando aqui, eu nem iria falar isso, mas o tema desse mês é a respeito de família. Mas eu quero que a gente veja Jacó. Ele não tinha nada. Ele estava totalmente angustiado. Agora eu quero que você abra rapidamente Romanos 9 e nós vamos partir para o encerramento. E a parte mais importante, eu quero que você concentre toda a sua atenção. Romanos 9, do 11 ao 13. Olha que lindo esse versículo, linda é a Bíblia, que você possa ter revelação dela, querido. 11. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem... 9, 11. Romanos 9, 11 ao 13. Porque não tendo eles ainda nascido, nem tendo feito bem ou mal, para que o propósito de Deus, segundo o que está escrito na tua Bíblia? Segundo a eleição, ficasse firme, não por causa das obras, mas por aquele que chama. Foi-lhe dito a ela, o maior servirá ao menor. Como está escrito, amei Jacó e aborreci Esaú. Queridos, que versículo impressionante. Esse versículo me deixa de queixo caído. Eu não consigo entender o tamanho da presciência de Deus, da onipotência de Deus. Ele sabe de tudo, Ele conhece tudo, mas Ele simplesmente olha para você e fala, ei, eu quero te salvar. Ei, eu te escolhi. Antes da fundação do mundo, o teu nome estava escrito no livro da vida. Antes que existisse mundo, eu já tinha te escolhido. Ei, Gabriel, olhei para tua cara e quis te salvar. Por quê? Porque os gêmeos,
Na barriga da mãe não haviam feito bem ou mal, mas Deus diz: ei, eu amei Jacó e aborreci Esaú. Ei, eu amo você porque eu amo. Eu quero você porque eu quero te salvar. Ei, não importa o que você fez, não importa o que você faz, não importa as suas obras, eu te quero e isso basta. Não importa como foi o seu passado, não importa o que você fez de errado, eu te quero e meu filho morreu na cruz, é por você. Eu quero te salvar. E aí você tenta correr de Deus, e aí você foge de Deus, mas Deus ele já sabia, o maior servirá o menor. Deus ele já sabia. Deus ele já sabia, porque ele conhece todas as coisas. Deus ele já sabe que você vai ser salvo. Ele já escreveu o teu nome no livro da vida. Ele te elegeu, ele te escolheu, ele te predestinou para morar com ele no céu. Antes que você nascesse, ele disse: ei, você vai morar comigo no céu. Mas muitas vezes nós usamos isso como desculpa. Ei, se Deus já me escolheu, então quando eu estiver velho eu entrego minha vida para Jesus. Mas eu quero que você entenda algo. Jacó, ele sofreu uma destruição familiar, ele sofreu uma angústia na sua alma, ele foi ferido, ele foi magoado porque ele estava lutando contra Deus, ele estava resistindo a Deus. Paulo ele fez isso, queridos. Deus ele quer falar com você, mas nós somos tão obstinados que nós fugimos de Deus. Mas ele quer você e não tem para onde você fugir. Ele te cerca, ele te sustenta, ele espera o tempo certo, mas ele te escolheu, não tem para onde você fugir. Mas Paulo não, Paulo quis endurecer o coração. Aí chega Jesus para ele e fala assim: ei Paulo, por que você me persegues? E Paulo fala: quem é, Senhor, a quem eu persigo? Ele fala: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Paulo, dura coisa é você lutar contra os aguilhões, recalcitrar contra os aguilhões. Que traduzindo é: Paulo, dura coisa é você ser burro, jumento, porque eu coloco freio em você para ir no caminho, aí você teima, você quer ir para um lado, você quer ir para o outro. Paulo, você vai se machucar. Chega de resistir, se renda a mim. Eu te escolhi, você é um vaso escolhido e ponto final. Deus ele diz para você: ei, eu te escolhi. Às vezes tem passado coisas na sua vida porque Deus está te mostrando o quanto Ele te escolheu e o quanto Ele te quer. Você já teve todas as oportunidades da sua vida para não querer saber de Deus e para estar no mundão. Mas hoje você está aqui, porque Deus está mostrando: eu te escolhi. Eu te quero, meu filho. Não importa o que você faz, mas eu quero que você entenda algo. A partir do momento em que Jacó teve essa experiência com Deus e ele fez um voto com Deus, a sua vida ela foi mudada totalmente. Mas demoraram 21 anos. Até que Deus ele se tornou de fato o Deus de Jacó. Mas entenda, ele prosperou, ele foi para aquela terra, ele trabalhou, ele teve o caráter dele sendo transformado por 21 anos. Porque ele enganou, e aí chegou lá, o tio dele enganou ele, e ele trabalhou 21 anos sendo enganado pelo tio. Mas lá ele teve 2 esposas, fez 11 filhos, na verdade que são 12, que são as 12 tribos de Israel, e Deus fez dele a nação chamada Israel. Imagina você, Gabriel, Deus fala assim: ei, eu vou te abençoar, eu sou o Deus do teu pai, eu quero te abençoar, eu sou Yahvé, o Todo-Poderoso, eu quero fazer de ti uma grande nação. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. E aí você não tem filho, você não tem nada, e de repente você sai, você trabalha e começa a prosperar, e Deus é com você, e você prospera, e casa, tem uma linda família, e de repente Deus faz de ti uma grande nação. Ei, Gabriel, do Gabriel nasceu o Brasil, ele teve a nação dele, 11 filhos que vieram 70 com ele, e nasceu a nação de Israel, o conceito de Israel. Aí Deus pega Moisés e faz as leis para aquela nação que é a nação de Israel, que vive até hoje. Olha que coisa mais linda. Olha o plano e projeto de Deus para a sua vida. Ela não alcança não somente você, mas a toda a sua descendência. Por isso que o problema é que quando eu peco, o meu pecado atinge os meus filhos, não somente a mim. Aquilo que eu faço de errado não atinge só eu, atinge o meu casamento, aqueles que estão perto. Além de ferir o coração de Deus, eu me magoo e eu firo a minha descendência. Eu firo a santidade de Deus, eu trago maldição sobre a minha casa. Amém? Vocês estão aí? Digam amém. Amém. Olha, Ele opera tudo em todos. É Ele que faz. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele a glória. Ele te atrai com cordas de amor. Ele te convence do pecado, da justiça e do juízo. Jacó, por 40 anos, ele resistiu a Deus. Por 40 anos, ele fugiu e viveu do seu jeito. Mas nesse sonho, aconteceu algo diferente. Ele disse: ei, verdadeiramente Deus está aqui. Verdadeiramente Yahvé, o Todo-Poderoso, está aqui. Mas olha que interessante, para a gente partir para o encerramento. Ele teve um sonho.
Mas, naquele sonho, ele teve a sensibilidade espiritual, falar, ei, Deus ele está aqui. Imagina você estar lá num sonho, poxa, eu sonhei com Deus, legal, ele fez uma promessa para mim. Mas, ele teve um reconhecimento. O título da mensagem é Reconhecendo o Lugar que Deus está. Queridos, que você possa reconhecer que Deus realmente ele está nessa célula. Que você possa reconhecer que Deus realmente está na minha vida, está na vida de quem decidiu andar com Ele. Que você possa reconhecer que Deus ele se faz presente no culto, no louvor, na igreja. Que você fala, poxa, verdadeiramente Deus está aqui. Eu quero me entregar a Ele. Eu não quero me fechar mais a Ele. Eu quero reconhecer e quero adorar a Ele. Então, Jacó, ele teve essa identificação, esse discernimento. Ele reconheceu o mover de Deus, aquilo que Deus quis fazer. E ele acordou no meio da noite, de madrugada, e falou, ei, Deus ele está aqui. E aí, o que você faz quando Deus está ali? Então ele fez algumas coisas que eu quero falar com vocês. Olha lá. Primeiro, Jacó ele reconheceu a visitação de Deus. Segundo, Jacó ele ouviu a voz de Deus. Muitas vezes Deus fala, ei, eu vou fazer isso na tua vida. Ei, eu quero mudar a sua vida, você é meu filho, eu te amo, eu te quero, você é escolhido para mim. Beleza, mas Jacó ele decidiu o quê? Ouvir a voz de Deus. Ele falou assim, eu quero. Deus, é você que está falando comigo e eu quero. Terceiro, ele reconheceu a conexão espiritual. Ele disse, ei, esse lugar aqui é Bet-El, Betel, casa de Deus. El é Deus. Aqui é casa de Deus. Ele falou, ei, realmente tem a porta dos céus estão aqui, porque Deus ele se fez presente aqui. Há uma conexão em Deus aqui. Bendita seja este lugar. E aí ele pegou aquela pedra que ele estava dormindo e levantou ela como um pilar e deitou azeite sobre ela, santificando aquele lugar, e ele construiu altares. Quarta coisa, reconstruiu altares. Quer dizer, construiu altares. Construa altares na sua vida. Experimente construir um altar dentro do seu lar, dentro da sua casa. Entra no teu quarto, fecha a tua porta, pega um óleo ungido, ou nem precisa, e unge a tua porta e fala, Deus, se faz presente neste lugar. Eu invoco o Deus Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, fala comigo. Eu sei que o Senhor, a tua glória enche o céu, mas eu sei também que se eu te buscar de todo o meu coração, o Senhor se faz presente neste lugar. Imagina você invocar o Todo-Poderoso no teu quarto e ser respondido por Ele. Imagina você ter um encontro com Deus no meio do teu quarto. É isso que eu faço e é isso que eu busco. E é isso que nos mantém de pé e firme, querendo Deus, porque a presença dEle nos satisfaz. Se a gente fica longe, a gente peca, a gente faz coisa errada. Mas quanto mais nós buscamos, Ele nos responde. Ele fala assim, ei, vou fazer de ti uma grande nação, Vinícius. Ei, Vinícius, eu quero abençoar a tua célula, eu quero multiplicar, eu quero fazer você, quero te abençoar, que você possa tomar lugares altos. Mas, cabe a mim buscar e construir altares. Quinto, eu quero, o quinto ponto que eu deixei aqui, eu quero contar a experiência de um sonho meu. Que foi justamente nesse texto. E ele é bem rápido. E eu estava lendo justamente esse texto e dormi. Eu li esse texto e aí eu dormi. Com a luz acesa e tudo. Só que eu me lembro nessa noite que eu não estava conseguindo dormir. Eu dormi, mas não estava conseguindo dormir. Estava estranho. Eu dormi e de repente eu rolava na cama. Eu vi que eu estava rolando na cama. Aí eu acordava, dormia de novo. E aí eu percebi que passou algumas horas naquilo. Eu tentando dormir, mas não estava conseguindo dormir. Mas eu dormi, eu não entendi aquilo lá. De repente eu abri meu olho, a luz acesa, a Bíblia estava do meu lado. E eu senti um mover diferente. Eu falei, ei, verdadeiramente Deus está no meu quarto. Verdadeiramente Deus está neste lugar. Levantei da minha cama, peguei o óleo ungido, ungi meu quarto, peguei o violão e comecei a adorar e senti Deus. E como se Deus ele prometesse a Jacó, eu vi ele prometendo a mim, ei, eu vou te abençoar. Eu vou abençoar não só a ti, mas a tua descendência. Os teus discípulos serão abençoados. Toda a tua célula será abençoada. Ei, eu falei, Deus, eu preciso fazer um voto contigo, uma aliança contigo. Tu és um Deus eterno. Ele diz, eu vou te prosperar. Tudo que você colocar a mão vai ser abençoado, vai ser bem sucedido. Eu falei, Deus, eu recebo isso nesta noite. E aí eu peguei e anotei na minha Bíblia. E tem até a data aqui. Foi no dia 16 do mês 5 de 2014. Já tem um pouquinho mais de um mês. E aquilo lá trouxe uma percepção espiritual diferente. Porque foi um sonho. Deus ele não fez ele aqui, não apareceu em cadeira para mim, mas ele se conectou ao meu espírito e falou, ei, eu vou te abençoar, eu estou fazendo uma aliança com você.
Jesus disse, bem-aventurados que não viram e creram. Deus, ele se manifesta a você, mas você quer ver, você quer apalpar, você quer pegar. E Deus, ele se manifesta através do Espírito. O Espírito Santo, ele não tem carne, não tem osso, não tem como você pegar. Ele se manifesta ao teu Espírito, trazendo vida ao teu Espírito e falando com você no teu Espírito. Ele visita células, ele visita cultos e ele quer falar com você neste lugar. Ele usa pessoas para falar com você. Ele usa o teu líder e fala assim, meu filho, você precisa mudar isso aqui. Ei, vamos ser ajustados aqui. É Deus que está usando o cara, porque o Espírito Santo está dentro dele. Então Deus, ele fala conosco através dos nossos relacionamentos. Deus, ele está neste lugar, querido, e ele quer falar com você. Eu não sei o que vai acontecer daqui a uns instantes, mas Deus, ele está neste lugar. O Deus de Abraão, o Deus que visitou Isaac, o Deus que visitou Jacó, ele quer visitar você. Sabe por quê? Porque se você é um escolhido de Deus, porque se ele te elegeu antes da fundação do mundo, você pode tentar fugir, você pode tentar correr, mas uma coisa é certa, ele vai se manifestar a você. Jacó, ele tentou fugir, ele tentou correr, mas ele fez uma aliança com Deus. Ele fez um voto com Deus. E é nesse ponto que eu quero encerrar hoje. Eu não quero contar a experiência da conversão dele, que foi depois de 21 anos, mas eu quero contar da sensibilidade. A diferença entre a excelência e a mediocridade está no reconhecimento. A diferença entre o medíocre e o excelente está na visitação que ele consegue receber, na lei da identificação. Ei, se eu identifico que aquela pessoa é um bom profissional e eu me conecto com ela, eu me torno um excelente profissional. Eu estou reconhecendo, eu estou identificando. Se eu reconheço que essa célula ela é usada por Deus, e eu venho até a célula, eu estou me conectando com Deus, eu vou ser excelente naquilo. E eu vou buscar Deus cada vez mais, eu vou crescer. Por que eu não venho? Porque eu não quero Deus. É a grande verdade. Por que eu não busco uma profissão? Por que eu não estudo? É porque eu não quero. Eu não identifiquei isso ainda. Então eu vivo o quê? Um nível medíocre. Mas Deus, ele quer te levar a um nível de excelência. Reconheça e receba a visitação. Receba o mover de Deus. No WhatsApp eu mandava assim, gente, reconheça o que Deus está fazendo. Deus, ele quer fazer. Ore, ore. Porque eu estava deitado na minha cama, eu vi algumas coisas, eu li algumas coisas, e como se gerasse alguma coisa em mim. Eu vou fazer milagre nesse ano. Filhos vão voltar, pessoas vão ter vão ter o meu toque, eu vou tocar, eu vou salvar, eu vou curar, eu vou fazer milagre. Eu estava recebendo tudo aquilo ali, mas eu não podia fazer nada. Eu ia levantar da minha cama e ia fazer o quê? Eu preciso fazer célula, eu preciso convidar a gente, eu preciso ir atrás. Ali naquele momento não tinha como, mas eu identifiquei, ei, Deus quer fazer algo. Assim como Jacó identificou, mas ele teve que trabalhar, e Deus fez na vida dele. Deus vai fazer na minha e na sua, em nome de Jesus. Diga amém, dê uma salva de palmas. Sexto ponto e último, ele fez um voto ao Senhor e estabeleceu uma aliança. Ele falou assim, Deus, se você me der roupa para vestir e comida para comer e fazer eu voltar a essa terra como o Senhor disse, o Senhor vai ser o meu Deus. O Todo-Poderoso, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac vai ser o meu Deus. Ele fez um voto, ele fez uma aliança com Deus. E aí, o que aconteceu? Que foi que Deus, ele se tornou o Deus de Jacó e mudou o nome dele para Israel. Deus, ele vela por sua palavra e ele cumpriu todas as suas promessas na vida de Jacó e ele vai cumprir a nossa. É isso que eu queria falar hoje, e agora nós vamos orar encerrando. E Deus, ele é um Deus que ele não mente jamais. Deus, ele prometeu, ele cumpriu. O que eu quero dizer para você? Faça um voto com Deus. Talvez você não tenha sua experiência, não tenha entregado sua vida totalmente a Deus. Faça um voto com Deus. Deus, se o Senhor me guardar, se o Senhor falar comigo, se o Senhor abençoar minha família, eu quero te servir. Eu quero abrir mão da minha vida e viver para ti. Eu quero ser um cristão, eu quero seguir a tua Bíblia. Eu não quero viver de qualquer maneira. Faça um voto com Deus nessa noite. Estabeleça altares. Reconheça no mundo do Espírito, Deus está neste lugar. Você vai ter sua vida transformada.